Sou Patrícia Verônica Pereira dos Santos, sou doutoranda em História no PPGH da UFBA e hoje vamos falar sobre as ilhas, o sistema defensivo nas ilhas da Baía de Todos os Santos, no processo de independência do Brasil na Bahia. A localização de pontos de defesa nas ilhas protegeu o acesso aos locais de produção de farinha, como o Engenho Contegipe e Matoim, como também o sertão, para onde transitava o gado, vindo de outras regiões da Bahia para abastecer o mercado de Salvador. A impossibilidade da chegada de alimentos necessários às tropas portuguesas tornou-se um problema, conforme registrado por Madeira de Mello em uma correspondência de setembro de 1822. Assim ele dizia: as nossas privações vão crescendo, porque não entram para a cidade gêneros alguns do país, de primeiras necessidades. Assim, a região estudada é o recôncavo insular, nesse processo de independência, composto pelas ilhas de Madre de Deus de Boqueirão, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Bom Jesus dos Passos, Ilha das Vacas, Maria Guarda, Santo Antônio, Cajaíba, Encarnação, sendo a maior delas a Ilha de Taparica. Por estar em uma condição privilegiada dentro da Baía de Todos os Santos, a organização do sistema defensivo visava a articulação da defesa e as estratégias militares para conter o avanço das tropas portuguesas de Madeira de Mello. Segundo Braz do Amaral, Madeira passou imediatamente a obrar. Equipou canhoneiras que têm hostilizado as ilhas de Santo Antônio e Maré, a costa de Salbara, a Barra do Paraguaçu e mandou metralhar Itaparica. Assim, as fortificações erguidas nas ilhas defenderam com eficácia todas as vezes que foram atacadas, pois o atrevimento das embarcações portuguesas, por vezes barcas canhoneiras, barcas que estavam equipadas com vários canhões de potência de fogo muito forte, essas canhoneiras dominavam, ainda que por pouco tempo, as águas da Baía de Todos os Santos e seu entorno, ou seja, estavam assaltando todas as localidades no entorno da Baía de Todos os Santos e as ilhas, com o objetivo de retirar dessas localidades alimentos, tendo em vista que em muitas ilhas a gente tinha engenhos e criação também de animais. E a exemplo do engenho de Cotegipe, que produzia farinha, e desse local saía a farinha para as localidades dos pontos de defesa dos patriotas, que era o Rio, que era São Francisco do Conde, Salbara, Maragogipe, Jaguaripe, a Barra do Rio Paraguaçu, onde tinha acesso às cidades de Cachoeira, de São Félix, Santo Amaro, que tem acesso direto aos rios Subaé, Jaguaripe e Paraguaçu, locais que estavam expostos no recôncavo. Por isso, a grande preocupação durante o período da guerra em defender esses locais e surpreender as embarcações inimigas. Então, a Baía de Todos os Santos ela surge nesse século XIX como um principal espaço de circulação das embarcações, na qual se definiu complexas rotas de navegação e comércio que ligavam a cidade do Salvador, o recôncavo e as ilhas. Complexo no sentido de que o sistema de marés dentro da Baía de Todos os Santos é muito complexo, fora que os bancos de pedra e de areia dificultavam a navegação de quem não conhecia a região das águas da Baía de Todos os Santos. Então, essas rotas interligavam-se, resultando em uma intrincada rede econômica nas áreas insulares, aliada a isso as condições geográficas, bem como essas correntes de ventos e as variações de marés, que ao longo do dia a gente vai tendo essas variações.
e que determinava essas rotas e as suas periodicidades das viagens de comércio, principalmente dos alimentos que abasteciam a cidade. A Baía de Todos os Santos, diante da sua extensão, segundo Luís dos Santos Vilhena, é tão ampla a barra que por ela pode entrar uma armada emparelhada, devendo-se ter cautela com o Baixio de Santo Antônio, por causa dos bancos de pedra e de areia. Sua localização, além de ser de suma importância para a coroa, naquele espaço do Atlântico, constituiu-se um grande entreposto comercial entre Portugal e suas colônias do Oriente. E também esse movimento, né, das embarcações e comércio dentro da própria Baía de Todos os Santos, entre as vilas e as ilhas. Com o acerramento das lutas pela independência da Bahia, a Baía de Todos os Santos tornou-se um campo de batalha e fez com que se constituísse um sistema defensivo entre as ilhas e as vilas em um cordão articulado de fortificações, permitindo a organização e mobilização da resistência contra os ataques inimigos, que buscavam, tanto as ilhas grandes quanto as ilhas pequenas, o alimento, né? E essas ilhas tornaram-se responsáveis pela defesa das águas da Bahia em uma guerra de cerco à cidade do Salvador. E o que seria essa guerra de cerco? A guerra de cerco, ela constituía-se em cercar Salvador, bloqueando o acesso pelo mar aos alimentos do recôncavo, como, por exemplo, a carne, a farinha que vinha do sertão, os legumes, né, que com o cerco deixou de ser abastecida a cidade, originando assim investidas muito agressivas de embarcações portuguesas a algumas ilhas, né, como por exemplo a ilha de Taparica, que foi atacada no ano de 1822 e 1823, por estar situada no Recôncavo Sul e dava acesso às cidades desse Recôncavo Sul, como Nazaré, Jaguaribe e Valença. E como é que esse sistema defensivo foi construído? O sistema defensivo ele foi projetado para ampliar o poder bélico das ilhas durante a campanha militar da Guerra de Independência do Brasil na Bahia, principalmente nas praias, que eram os locais propícios a desembarque. Este sistema defensivo era formado por fortins, fortificações pequenas, por quartéis, que eram outras fortificações pequenas, porém poderia-se ter canhões ou não, nos fortins teriam canhões, e trincheiras, que seriam a ponta das trincheiras, que seriam muros em pedra, onde eram colocados canhões. Desses ataques e dessas construções de fortificações nas ilhas, podemos destacar aqui a fortaleza do Pontal da Ilha dos Frades, que em 17 de novembro de 1822 solicitou munição para a defesa contra ataque das barcas inimigas. Também a ilha de Santo Antônio, da freguesia de Madre de Deus do Boqueirão, que solicitava soldados, artilheiros e inferiores para proteger a ponta também de Nossa Senhora e Dourado, porque as ilhas estão localizadas próximas e uma pode trocar fogo e defender uma a outra. Bom, a organização e construção do posicionamento das fortificações em cada ilha possuía um caráter intrínseco à sua localização, evidenciando o sistema de defesa e seu posicionamento geográfico e estratégico, sendo as fortificações os principais elementos de defesa que ocupavam lugares estratégicos e ganhavam canhões, proporcionando proteção e resistência em combate contra um adversário superior em número de homens e armas, garantindo assim a eficácia da defesa, impedindo a marcha do inimigo. Então, de posse das águas de Todos os Santos, os patriotas ergueram e ocuparam o quartel da Barra da Baía de Aratu, que dava acesso à Baía de Aratu e, consequentemente, o engenho Cotegipe,
Ponta das Trincheiras, né, como Vanderlei Pinho, no seu livro Engenho no Recôncavo, ele nos traz a informação dessa Ponta das Trincheiras, que saindo da Baía de Aratu, encontra-se uma linha de trincheiras, onde o espaço Matoim, era protegido. Também temos a estância no Engenho de Cajaíba, uma pequena fortificação construída no Engenho de Cajaíba, na ilha de Cajaíba, em São Francisco do Conde. Duas fortificações em Santa Amaro, sendo uma no Porto da Abadia de Brotas e o outro no Engenho do Conde, para cruzarem fogos e impedir, o acesso dos soldados portugueses. Trincheiras nas praias de Salbara. Temos também o fortim da Barra do Rio Paraguaçu, entrando um pouco mais no Rio Paraguaçu, nós temos o forte da Santa Cruz do Paraguaçu, hoje conhecemos como o Salamina, temos o forte de São Lourenço de Itaparica, a fortaleza do Pontal da Ilha dos Frades. Temos a fortificação na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, provavelmente onde está construída a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, seria um ponto de observação com essa fortificação mais abaixo, na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, e o quartel da Ilha de Maré. Então, basicamente, nós temos essas fortificações que defendiam esse espaço, dentro da Baía de Todos os Santos. E esse sistema defensivo, ele não permitiu, a facilidade do desembarque do entorno da Baía, nem nas ilhas. E nesse contexto, a condição insular estabeleceu fatores decisivos que contribuíram para a resistência na guerra de independência do Brasil na Bahia no século XIX.